Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Olá, queridos irmãos, vamos conhecer um pouquinho mais da história do nosso Santuário Diocesano. Eu sou o Padre Jean Patrick, reitor do Santuário Diocesano. Pouco a pouco a história vai se desenhando e a igreja dedicada a Nossa Senhora de Belém toma forma, graças à ajuda comum de vários guarapuavanos e do governo da capitania de São Paulo. Os esforços de Padre Chagas são notórios, tanto que durante a semana ele mesmo trabalhava na construção da igreja. Todavia, os vários anos de trabalho com os indígenas e a dureza de vida no povoamento levaram Padre Chagas a adoecer. Quando retorna então à vila de Parnaíba, 6 léguas da cidade de São Paulo, na companhia de seu irmão, Padre João Gonçalves de Lima, a história segue o seu rumo e a paróquia Nossa Senhora de Belém, em 14 de abril de 1842, recebe a posse do novo vigário encomendado da freguesia, o cônego Antônio Braga de Araújo, que, a partir de 1843, passou a administrar a construção, que levou 40 anos para ser concluída. A Capela Mor recebeu a bênção em 1850. Segundo o relato da Assembleia Legislativa no ano de 1862, o templo ainda se achava em construção e a obra foi entregue ao empreiteiro Della Benta de Camargo Barros. A divisão interna da igreja, como nas demais igrejas brasileiras do Império Colonial, obedeceu à divisão das classes sociais daquela época. O centro foi destinado às pessoas de cor branca. Em cima, nos recortes laterais em arco e grades, ficavam as irmandades ocupando cadeiras duplas, estofadas, compradas por seus usuários. Na parte de baixo, nos vãos abertos, ficavam os escravos em pé, que faziam às vezes de candelabros segurando as velas para a iluminação noturna. Os escravos só podiam frequentar a igreja fora do horário dos brancos, mas eram proibidos de se assentarem nos bancos pela falta de higiene e o perigo de transmissão de doenças venéreas, muito comuns na época. No centro da nave ficava o arco cruzeiro com a Capela Mor. O altar de madeira foi construído por 2 padres da Congregação do Verbo Divino, vindos de Minas Gerais. Apesar do avanço da construção, o término da igreja só ocorreu em 1883, com a fachada externa recortada, representando a última fase do estilo barroco no mundo, também conhecido como neoclássico, e nela foram esculpidas figuras representando cenas bíblicas e colocando um relógio que marcou todas as horas de alegria e os momentos de tristeza dos guarapuavanos. O badalar de seus sinos de bronze, ouvidos léguas e léguas de distância, tinham toda uma simbologia, decorada pela população, distinguindo os acontecimentos anunciados. Com toda essa simbologia, percebemos que o nosso santuário não foi somente um marco de fé, mas, como já conversamos, foi o testemunha ocular de nossa história. O símbolo da ordem, vigiada pelo anjo Gabriel, em tamanho natural, que desde 1903, no alto da nave central, foi diariamente invocado pela comunidade guarapuavana. Você acompanhou um pouco mais da história do nosso Santuário Diocesano. A apresentação, Padre Jean Patrick. Texto, José Vitor Kozechin-Seller. Direção artística, Jorge Teles. Trabalhos técnicos, Dariel Valentim.